Vamos quebrar a tradição do Kitsune da semana e falar de um filme brasileiro bom dessa vez. O Kitsune dessa semana é Ainda Estou Aqui. Esse podcast só é possível graças ao nosso financiamento coletivo. Se você também quer colaborar para a existência do nosso podcast, o link do Catarse está na descrição do vídeo, catarse.me/kitsune_da_semana. Lembrando que no momento eu tô conseguindo fazer só quinzenal. Antes eu tava conseguindo fazer semanal, esse fim de ano tá meio complicado, então quinzenal no momento. Beleza? Aviso, viu? Eu estarei em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. Então, se vocês estiverem em João Pessoa, na Paraíba, o evento é o HQPB, ok? Eu estarei lá, a gente vai falar muito sobre anime, sobre mercado editorial, sobre editar mangás e tudo mais. Então, venha me ver, venha falar comigo, eu estarei lá em João Pessoa. Beleza? Estejam lá, valeu, hein? Vamos lá! Dependendo de quando você começou a me acompanhar em vídeos e podcasts e tudo mais, essa pode ser uma informação bastante óbvia ou muito esquisita. Eu demorei muito pra me politizar. Se você pegar os primeiros vídeos que eu fiz na internet e tal, talvez isso ficasse bastante claro. Tem um pessoal que acha que do nada eu comecei a virar lacrador e tudo mais. Mas foi de fato um processo longo de desidiotização minha. Mas eu comecei a produzir conteúdo na internet ainda bastante idiota, hoje eu tô menos, e eu era mais quando eu era mais novo. Eu tenho uma lembrança da nossa escola, e eu não lembro se isso foi tipo 8ª série ou primeiro ano do ensino médio. A nossa escola levou a gente pra assistir Olga, tá ligado? Olga, filme brasileiro sobre ditadura militar. E eu lembro de eu e os meus amigos assistirmos Olga dando muita risada. Tudo era muito engraçado. E eu coloquei na minha cabeça, nessa época de escola, que o Brasil... Eu ainda tinha aquela ideia, a ideia imbecil de que o cinema brasileiro é tudo uma merda e tal. O que, se você só ouvir o podcast Kitsune da semana, talvez você confirme a sua opinião, porque os únicos filmes que eu falei, brasileiros, que eu falei aqui no podcast, foram o filme do Silvio Santos e o filme da Suzane von Richthofen. Então, pelo amor de Deus. Mas eu tinha essa ideia, como todo idiota, e eu também tinha a ideia de que a gente fazia filme de ditadura demais. E eu já entendi, já. Sabe esse negócio? Tipo, pô, de novo ditadura? Eu sei, foi ruim. E era isso. Eu nunca pensei demais sobre isso. Minha família não falava, eu não faço ideia de como a minha família lidou com a época da ditadura. Era uma família, sempre foi uma família de classe bastante baixa, bastante pobre, mas nunca foi uma família politizada em instância nenhuma. Então, eu não sei se eles ligavam pra isso. E essa experiência até seria uma experiência interessante. Eu preciso falar com eles algum dia. Meu pai, minha mãe, minha avó, se era o tipo de coisa que eles só viam na TV e não parecia importante pra eles nessa época. Mas isso foi anos 60, 70. Meus pais eram criança pra adolescente, digamos assim. Então eu não sei como é que é a opinião deles. A minha casa nunca foi politizada. E aí eu fui pra Letras da USP. E por conta de todo esse contexto, quando eu tava na Letras da USP, eu achava toda a politização do pessoal da FEFELESH. FEFELESH, pra quem não conhece aqui em São Paulo, é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A faculdade mais esquerdalha que tem na USP, né? Eu estava lá, eu fazia letras de noite, e letras na USP, história, era o prédio da história, era o prédio do lado e tal. Então conhecido por todo mundo ser de esquerda. De fato, eu passava lá e tinha festas com projeção na parede com clipe e música do Chico Buarque, sabe essas coisas? Mas eu olhava para as coisas políticas da Letras da USP e achava uma bobagem. Uma bobagem sem tamanho. O pessoal, pô, fazer greve. Vocês são aluno, não são funcionário, fazer greve de quê? Sabe esse tipo de coisa? Eu demorei muito para me politizar. E essa ideia de que eu já sei, eu tô ligado que ditadura foi ruim, tá bom já. Era uma coisa que ficou comigo por muito tempo.
até anos recentes, até a gente viver todos os movimentos políticos que a gente viveu nesses últimos anos e a gente colocar na presidência um maluco que por muito pouquinho, não dava um golpe e ele mesmo virava o ditador que ele tanto gostava na política brasileira. E isso coloca muito do meu pensamento histórico, da minha cabeça, em perspectiva. E eu, obviamente, eu posso ser uma pessoa mais politizada hoje, mas não quer dizer que eu entenda de nada de verdade, né? Que eu entenda de verdade das questões políticas que a gente vive hoje, quanto mais do passado. História do Brasil na escola sempre foi uma coisa meio distante, meio ensinada em tópicos, sem muito peso. No ensino médio eu tive um professor que era do PSTU, que chamava a gente pra manifestação na Paulista e a gente fazia piada, sabe, esse tipo de coisa? Então, eu não posso dizer que eu entendo de verdade, e eu deveria entender de verdade, tanto de história do Brasil, quanto da política brasileira desde a ditadura até aqui, que é uma coisa que reverbera diretamente até hoje, e muito menos de cinema brasileiro, que é uma outra questão também. Então, eu tanto preciso me educar quanto a Brasil, quanto com cinema brasileiro. E eu não falo muito aqui no podcast, porque, né, até por conta da minha história de criação de conteúdo, meu público é otaku. Eu tenho um público otaku. O pessoal quer ver eu falando de Naruto. Eu sei, eu tenho acesso aos meus números, eu sei que vocês querem me ouvir falando de Naruto. Não venham pra mim falando, de novo falar de Naruto. Vocês estão ouvindo que eu sei. Então eu sei que esse é um podcast que ninguém vai clicar. Eu sei. Mas eu estava empolgado para assistir esse filme. Tudo que falavam desse filme era positivo. E eu gosto muito da Fernanda Torres. Desde o tempo dos Normais. Eu sempre achei legal os Normais. Eu sempre gostei dela como pessoa e como atriz. E eu queria ver. Queria ver qual é que é. Tem o papo todo da possibilidade de Oscar. A campanha brasileira está muito forte. A Fernanda Torres está em Los Angeles há meses promovendo esse filme. Pelo jeito, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer uma... Claro que, obviamente, por conta de ser o Walter Salles, o diretor do Central do Brasil, aparentemente um bilionário? É isso? Então é um cara influente, é uma produção que tem todo um hype, e a gente, pelo jeito, fez certo dessa vez, né? Foi realmente bem distribuído em muitas salas. A bilheteria foi boa. Eu acho que estreou em primeiro lugar... Não, obviamente, na primeira semana de estreia, estreou em primeiro lugar na bilheteria brasileira. Então, a gente tá, fazendo do jeito certo, sabe? Tem papel pra tudo. Óbvio que as maiores bilheterias brasileiras são de comédias, estilo Paulo Gustavo Multishow, Globo Filmes. E é bom que as pessoas estejam indo ver esses filmes, não me interessa, mas é bom que as pessoas estejam vendo esse tipo de filme. Mas um drama de época brasileiro, e as pessoas de fato estão saindo de casa pra ver, é uma coisa boa. Então, eu estava empolgado para ver, e eu pensei, mais uma vez, aqui no podcast eu só falei do filme da Suzanne von Richthofen e do filme do Silvio Santos. Por que não falar de um filme bom de verdade? Só um aviso, se vocês ouvirem, eu não sei como é que o Gil vai fazer o tratamento de som aqui, se vocês ouvirem alguma coisa, é porque tá rolando um culto evangélico muito alto, e tá pegando tudo aqui na janela, eu não sei se o microfone tá pegando. Então eu tô aqui com o fantasma da evangelização do país. Talvez seja uma consequência direta de tudo que a gente vai falar agora nesse podcast. Enfim, espero que vocês tenham paciência. O que é Ainda Estou Aqui? É a história real da Eunice Paiva e do Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado de esquerda que lutou contra o golpe militar. O golpe militar de 64 aconteceu. Ele deixou de ser político, acho que ele era arquiteto, se eu não me engano. E aí ele passou a viver uma vida normal, formou família. O Rubens Paiva é vivido pelo Selton Mello. A Eunice é vivida pela Fernanda Torres. Então eles são casados, têm filhos, acho que tem 4 filhos, 5 filhos. É filho pra caramba nessa história. Então eles têm os filhos deles. Essa história se passa, se eu não me engano, no meio dos anos 70. E do nada, o exército, a polícia, pessoas, uns caras, batem na porta e falam, por favor, eu preciso de depoimento do seu Rubens Paiva. Levam ele pra lá. Acabou. Não se tem mais notícias dele. Depois pegam a própria esposa, a Eunice, e uma filha, torturam, interrogam, deixam presas
sem nenhuma acusação e sem nenhuma explicação acho que a filha por um dia e a Eunice por uma semana, e é isso. Então essa é a história dessa família lidando com esse desaparecimento repentino causado pela ditadura militar. Esse filme tem meio que 3 blocos, eu acho. E na minha opinião, pelo menos, a minha impressão desse filme é que dos 3 blocos, o do meio é o mais forte, que é o pós-sequestro. E ele tem uma espécie de prólogo e ele tem, tipo, 2 epílogos no final. O primeiro terço desse filme, ele tem uma cara, e é uma cara que não me agrada muito, mas é necessário que seja desse jeito. Não tem muito o que fazer. Porque o começo desse filme tem que estabelecer uma certa normalidade. Uma normalidade assombrada, mas uma normalidade. Você tem que ver essa família. Você tem que ver o dia a dia dessa família. Tem que ver que o Rubens Paiva é só um pai. É um cara bonachão, bacana, que joga pebolim com o filho, brinca, tem toda uma relação bonita com os filhos e tal. O casal tem uma relação bastante normal e bonita, eles têm muitos amigos. A filha vai ser mandada pra Londres, porque amigos da família vão morar em Londres. Fala, vem vocês! Tem um pouco disso. Você vê os pequenos sinais. Eu acho que essa é uma das melhores características desse começo de filme. Ele é sutil. Isso é uma qualidade do filme inteiro, mas nesse começo ele tem uma sutileza mais específica, que é os sinais de coisa esquisita da ditadura estão lá. É muito que eu tava falando que eu não sei exatamente como minha família lidava com a ditadura, mas por conta de eles nunca comentarem isso, nunca ter sido, sabe, levantado, nunca foi um assunto na minha família, nem o meu pai, que é um pouco mais velho que a minha mãe, e a minha mãe, ninguém nunca comentou disso. Então, eu pressuponho que a experiência da época da ditadura para muitas pessoas fosse uma experiência, sei lá, próxima da época que o Bolsonaro era presidente e tipo da pandemia. Porque coisas muito erradas estão acontecendo e você não tá diretamente envolvido, talvez não tá diretamente sendo afetado e talvez você não ache que você pode diretamente influenciar em nada, então você vê as coisas acontecendo na televisão, sabe? Então eu acho que a gente pensa às vezes na experiência da ditadura nos protestos estudantis e nos desaparecimentos e execuções e torturas e repressão policial, mas o país é gigante, né? Então, pra muita gente deve ter tido uma certa normalidade com notícias negativas na televisão. E esse começo de filme tem um pouco disso. Tem festa da família, tem vamos tirar uma foto na praia, mas eles vão tirar uma foto na praia e aí você vê tanque do exército e eles ficam olhando assim, tipo, é muito... A gente vê essas coisas no rosto da Fernanda Torres. Eles estão tendo a vidinha deles de classe média normal e aí olha, tipo, peraí, aquele bagulho é esquisito. A filha deles vai pra Londres porque os amigos da família vão morar em Londres e eles falam, não, vem vocês também. Porque tem um clima de talvez seja melhor a gente sair do país. Eu falo, puta, não dá, tem muita família aqui, tem os projetos e tal, mas leva minha filha. Porra, não, ela vem primeiro e tal. Então tem um clima de algo acontecendo e também no background da coisa, o personagem do Selton Mello, Rubens Paiva, tendo umas atividades ali, telefonando, recebendo uns telefonemas, e que você fica tipo, o que ele tá fazendo e tal. É que obviamente é o envolvimento dele com uma espécie de resistência, mas não tão direto. E muito acontecendo longe dos olhos da família. Então você tem esse período de normalidade. É um período de normalidade que, pelo menos pra mim, por conta de, acredito eu, a intenção seja mostrar que são pessoas normais sendo diretamente afetadas por isso e não, sei lá, uma ideia estereotipada de um guerrilheiro ou qualquer coisa do tipo. É uma família de classe média alta, sabe? Pessoas de cultura e pessoas que falam outras línguas e têm contatos com outros países e tudo mais. E você também tem que se compadecer desse problema. Então a família tem que ser colocada de uma maneira muito simpática. E às vezes me soa meio falso. São os momentos em que a Fernanda Torres parece forçando uma simpatia. E eu acho que os personagens acabam ficando menos tridimensionais nesse sentido. Obviamente são ótimas atuações, e obviamente que se a ideia é vender
que o Rubens Paiva é só um cara legal, o Selton Mello vende que o Rubens Paiva é só um cara legal. Mas por conta de toda a politização do Rubens Paiva ser num plano de fundo longe dos nossos olhos, e a gente não pode ver diretamente o que ele tá fazendo, até pra dar a sensação da família, que de repente ele some e fala, tá, ele sumiu por quê? Então ele acaba ficando só um cara legal. Então esse é um momento, eu comecei o filme com uma sensação de, sabe, eu não tava conseguindo me identificar com nada dali. E era um pouco simpático demais. É lógico que seria simpático demais. Mas, não sei, me dá uma sensação estranha. Mas essa é a primeira parte. A primeira parte é pra gente sentir que as coisas não estão normais, mas existe uma normalidade e você sentir que a quebra dessa família é uma coisa que será sentida pela família. Né? A gente tem que sentir que eles se amam. E isso o filme consegue, obviamente, com perfeição. E aí você tem aqueles sinais, como eu falei, olhando o tanque do exército passando na frente da praia, os filhos passando de carro e filmando ali, a coisa bem idílica e tal. Eles são parados por uma blitz num túnel e são revistados do nada e tal. E tem até aquele reconhecimento do privilégio, de tipo, você conseguiu se livrar porque tava com a carteira da OAB de alguém, da família, que o moleque tava na mão e tal. Então, tipo, eles deram uma carteirada, então o exército deixou passar, porque talvez, sabe, tem um certo privilégio ali, que eles estão ainda conseguindo aproveitar esse privilégio, mas você vê que as coisas estão esquisitas. Só que aí você tem um momento da quebra, um momento, como eu falei, que chega o pessoal e leva o Rubens Paiva pra um depoimento, entre muitas aspas, e desaparece com o cara. Essa cena é uma cena que já começa a gente a sentir quanto, sabe, a direção do filme é boa e o quanto a escolha do elenco é perfeita, porque você sente, você olha o Selton Mello fazendo aquela cena que não é pra ser uma despedida, porque dentro do universo do filme, ele não sabe, mas ele sabe. Então, o personagem meio que sabe o que tá acontecendo, e o filme sabe o que tá acontecendo, então você olha e fala, caralho, esse cara vai morrer. E eu não conhecia direito a história, né? Rubens Paiva é um nome que me era familiar, muito por conta do Marcelo Rubens Paiva, que é escritor e é filho do Rubens Paiva, é um personagem do filme. Esse filme é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Então o nome Rubens Paiva me era familiar, assim, mas eu não conhecia a história de que ele tinha sido levado pelo exército, pela ditadura, e aí desaparecido e tudo mais. E então é um momento que, mesmo sem você ter o contexto, você fala, deu merda. Porque o filme tá se despedindo desse cara. E é uma despedida meio heróica. É por isso que eu falo que tem um pouco de elevação desses personagens a um nível que não é muito pra você julgar eles. Porque, mais uma vez, esse é o filme sobre a família do Marcelo Rubens Paiva, baseado no livro Marcelo Rubens Paiva, e não é pra você olhar esses personagens como pessoas com defeitos. Mas existe essa elevação. E aquele é um momento quase heróico, de tipo, ele sabe o que vai acontecer e ele tá indo pro olho do furacão, sabe? E é bonito e triste ao mesmo tempo. Enquanto você olha pra Fernanda Torres, ela tá completamente apavorada, mas contida. E essa é a grande força do filme. A força enorme do filme é a Fernanda Torres, é a atuação da Fernanda Torres. Porque o que ela compõe de personagem, o que deixa a personagem interessante, é que tanto o tom do filme quanto a personagem, uma coisa, né, se alimentando da outra, não é um filme, eu não sei que palavra usar, mas não é um filme muito histriônico. Não é um filme muito de emoções muito exacerbadas. Porque o que acontece nesse momento é uma morte que não é uma morte. O pai da família, o marido dela e tudo mais, desaparece, e o processo todo do exército e da ditadura é um processo de negar que qualquer coisa tenha acontecido. Então não teve depoimento, ele não está preso, a gente não tem ninguém chamado Rubens Paiva aqui na nossa cadeia, isso nunca aconteceu, isso nunca existiu, e ela não pode recorrer para ninguém, não pode provar nada, não tem uma confirmação, não tem um corpo, não tem visita e não tem recurso, porque ela vai falar com quem? Com a polícia? Vai falar com o exército? Na ditadura?
Então não tem o que ela fazer. Então você tem essa impotência da personagem ao mesmo tempo que tem uma força muito grande, que é a força de não ceder. A gente vê isso no interrogatório, né? Essas cenas do interrogatório são muito boas, é muito forte. É menos forte do que eu esperava, até porque se tivesse acontecido com ela coisas... Não sei, né? Não conheço de verdade a história. Mas se tivesse acontecido coisas como aconteceu com a Dilma, torturas horríveis e muito, muito fortes, cobra e rato e não sei o quê, e abusos e tal, que aconteceu bastante com mulheres na ditadura, eu acredito que talvez eles tivessem colocado alguma coisa mais ou menos nesse nível, mas é só, entre muitas aspas, né? Só ficou presa numa solitária por uma semana. E sendo interrogada o tempo todo pra ver se ela entregava pessoas, e ela não sabia nada do que estava acontecendo, então não tinha como entregar ninguém. Essas cenas são bastante fortes, e também são essas cenas que elas se sustentam inteiramente na atuação da Fernanda Torres. E é uma personagem que em nenhum momento ela desaba a chorar e grita. Tem uma cena desse tipo. Uma cena. Que é uma cena em que ela percebe que tem um carro do exército, da polícia, sei lá o que, do governo, parado na frente da casa dela por semanas e não pode fazer nada quanto a isso até uma hora que ela explode porque o cachorro é atropelado e ela vai lá e bate, não por eles, né? Mas ela explode e bate, assim, na janela dos caras e começa a gritar com os caras vão embora. Porque ela sabe o que tá acontecendo, mas ela não pode fazer nada. Então você tem essa sustentação desse drama dela por todo o meio do filme. E é forte por causa disso, é forte por conta dessa resistência pessoal, de ela precisar manter a família funcionando e ver o que ela pode fazer. Eu vi umas críticas, talvez tenha sido na Folha, uma crítica de que esse é um filme meio apolítico, no sentido de que, até onde eu entendi da crítica pelo menos, ele olha pra essa coisa de maneira um pouco distanciada e ele não tá exatamente engajado. Os personagens não estão o tempo todo fazendo discursos políticos e tudo mais. O que eu acho uma abordagem bastante interessante. Porque ele é um filme todo contido. Ele não é um filme sobre, como eu já falei, não é um filme sobre os protestos, não é um filme sobre gente jogando pedra em tropa de choque. Não, ele é um filme sobre essa resistência silenciosa. Então a gente vê as consequências da opressão do regime militar, da ditadura militar nessa época, e a gente vê até por um ângulo, pra mim, mais interessante, sabe? Do que a gente colocar essa coisa tão diretamente. Ele é um filme bastante sutil. Ele mostra essa resistência de outras maneiras. A cena mais legal pra mim, uma das cenas que eu mais gosto, é quando eles vão fazer a entrevista com ela. E esse momento da entrevista é um momento muito interessante porque você vê que é uma escolha do filme não colocar esses discursos políticos tão em primeiro plano. Na entrevista, a Eunice Paiva fala essas coisas mais diretamente políticas. Acusações contra a ditadura militar diretas, verbais e tudo mais. Ela fala. Mas a gente vê isso filmado de uma maneira um pouco mais distante. A gente vê, se eu não me engano, tem uma outra personagem passando e vê ela sendo entrevistada. Então a gente não vê a entrevista inteira. A gente vê uns trechos sobre um outro ponto de vista. Sabe essas coisas? Uma das cenas que eu acho mais legais do filme, que depois a gente vê a foto real, então tudo isso é real, né? É quando os caras vão tirar a foto e aí tá todo mundo sorrindo. E os caras, não, a gente quer uma foto séria. Mas o quê? Você quer que a gente chore? Que a gente faça cara de triste? Ele falou, não, a gente quer uma foto mais séria. Eu falei, não, todo mundo sorrindo. Sorri todo mundo. Pros 4 filhos, né? 4, 5, sei lá quantos filhos, não lembro agora. E aí você tem uma foto que é a família sorrindo. E essa é uma maneira de resistir. Eu acho que essa é uma das coisas que o filme tá tentando mostrar. Essa é uma das maneiras de resistir. Se você é completamente derrotado e você mostra que você tá completamente derrotado, você tá aceitando, você tá, tipo, manifestando essa derrota. E eles não querem manifestar essa derrota, por mais que a derrota esteja constante. E você vê essa mudança na relação dos filhos e o quanto ela tenta proteger os filhos e o quanto isso vai quebrando a lógica familiar até que eles deixam o Rio de Janeiro. E a cena deles deixando o Rio de Janeiro é uma cena
muito triste, muito bonita e muito simbólica e tal. Você vê a casa ficando vazia, então você vê esse momento de perda da inocência, né? Porque você também tem que ver que tem os filhos. E você tem alguns filhos que são menos inocentes e alguns filhos que são só criança e não estão entendendo nada do que tá acontecendo. E depois você vê até os filhos adultos falando: quando foi que você percebeu que o pai não ia voltar? Não, acho que foi quando a gente se mudou. Ah, nossa, assim... Sabe? Então tem esses momentos de realizações, assim. Esse meio, pra mim, é muito forte. E ele é muito forte por conta disso, por conta dessa tensão que não tem como ser resolvida, sabe? Então, e você vê tudo no rosto da Fernanda Torres, sutileza de expressão. É a raiva que ela não pode exatamente manifestar. É a tristeza que ela não pode manifestar. Ela não pode ceder, então ela não cede. Então isso que é a parte mais interessante desse filme. E é todo o bloco do meio. Muito bom. Esse bloco do meio é muito bom. O final do filme, eu acho um pouco esquisito. Ele é esquisito, mas ele é esquisito de um jeito que o filme não tem como não ser. E eu acho que ele também é esquisito porque, inevitavelmente, eu, como uma pessoa de repertório limitado, eu tenho que reconhecer isso, eu tô acostumado com Hollywood. E Hollywood faz certas coisas que esse filme escolhe não fazer, e é muito adequado que ele não faça, mas causa um efeito estranho, pelo menos em mim. E eu acho que outras pessoas podem acabar sentindo isso. Porque o filme tem 2 epílogos, e ele não tem uma grande catarse emocional. Digamos que ele tem 2 catarses emocionais que são também muito contidas. Porque esse é o clima da atmosfera, da narrativa, da direção do Walter Salles para esse filme. Ele não quer ser melodramático. Então ele não tem grandes momentos de explosão emocional. Um grande momento emocional é o momento da saída deles do Rio de Janeiro, que é um momento de quebra da família, da lógica familiar, e é um momento melancólico. Ele não é um momento catártico, é um momento melancólico. Então tem esse momento que é um pouco mais catártico, mas ele é mais melancólico do que catártico, e você tem uma quebra. Essa quebra é um time skip, digamos assim, de uns 25 anos, 20 anos. Ele tá no meio dos anos 90, eu acho que é 96, eles estão em São Paulo, e é o dia que eles vão buscar um documento que é o atestado de óbito do Rubens Paiva. Porque finalmente o governo brasileiro reconheceu que na ditadura Rubens Paiva foi preso e executado pelo exército naquela época. Eu não sei nem quantos dias depois ele foi executado. E faz sentido que não tenha nenhuma grande catarse emocional. Porque o grande problema disso que o exército faz é aquilo que eu já falei. É essa morte sem morte. É uma morte que não acontece. Então você fica num luto que é um luto eterno sem nenhum fechamento pra sua vida. A pessoa desapareceu, você não sabe o que aconteceu, você não pode brigar por nada, e você não pode enterrar o corpo, você não pode passar dessa fase da sua vida, porque você não tem confirmação de nada. E aí o filme não tem um momento que tem uma grande percepção, que tem uma grande catarse emocional. Você tem essa quebra, a Eunice é uma advogada, e a família já tá mais velha, e você tem esse momento que eles vão pra casa dela pra depois ir lá no cartório, eu acho que é um cartório, um tribunal, sei lá, e pegam um documento, tem uma entrevista e fica tudo num clima meio de normalidade. Eu não sei exatamente como definir. Eu diria que é uma normalidade conformada, mas essa é uma palavra muito negativa e não se encaixa com esse filme. Não dá pra você falar que qualquer coisa desse filme tem a ver com conformação. Mas eles estão... É tão difícil de definir, mas é um anticlímax. E é um anticlímax que faz sentido, mas é um anticlímax. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma quebra esquisita da lógica do filme. Então o filme tem toda uma atmosfera, tem esse final dele saindo do Rio de Janeiro, que é um momento muito bonito, emocionante e melancólico, e aí você tem uma atmosfera completamente diferente. Então é um momento estranho, pra mim pelo menos é um momento estranho. E aí tem uma outra quebra. Tem mais uma passagem de tempo, de não sei quantos anos, talvez mais uns 20 anos, que aí você já tem a personagem da Fernanda Torres, vivida pela Fernanda Montenegro, já com Alzheimer, e a família reunida e tal. E eu acho que é interessante por conta de você ver que a família e a vida seguiu em frente, o Brasil seguiu em frente. Então existe uma certa
quase esperança. E eu acho que esses diferentes momentos de diferentes normalidades são bastante interessantes. A primeira normalidade com o fantasma da ditadura, essa outra normalidade depois de tudo isso, no segundo epílogo do filme. Então eles são climas diferentes e que meio que contam uma história de passagem de tempo e de momentos diferentes do Brasil. Eu acho que isso é bastante interessante. Dramaticamente falando, eu acho esquisito. Eu acho que quebra o que a gente estava sentindo com o filme. A sorte, entre aspas, do filme é que tem a Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro vai tomar no cu, sabe? Ela é inacreditável. Porque ela faz a personagem com Alzheimer e já tá bem num estado avançado, tá bem desligada, assim. Então a família toda tá num churrasco, num almoço e tal. E eles estão numa parte externa e deixaram ela na cadeira de roda de frente pra TV na parte interna. E aí ela tá começando a ver uma reportagem e você vê ela de longe. Depois, quando você aproxima, a reportagem tem a ver com... Talvez seja a Comissão da Verdade. Eu acho que é isso que tá na televisão. Então, mais uma vez, um símbolo, né, de outros tempos e de como a gente tem que proteger isso, lutar mais para que essa verdade venha à tona. Inclusive, é um trecho muito bom do filme, que é quando eles pegam o documento do atestado de óbito e tem uma pergunta que é uma pergunta extremamente imprensa brasileira, diretamente para a mulher. Eu tenho certeza que isso aconteceu de verdade. A mais absoluta certeza que isso aconteceu de verdade. Um repórter chega pra mulher que tá com o atestado de óbito do marido executado pela ditadura militar e pergunta: você não acha que o governo tem coisas mais importantes para ver nesse momento e não tem que ficar indo atrás de reparação ou de achar quem morreu e quem não morreu? E a resposta da Eunice Paiva é muito rápida. Não é importante, a gente tem que fazer isso. E é extremamente importante que a gente faça isso. E aí você vê, se eu não me engano, uma reportagem sobre a Comissão da Verdade, e você vê o rosto da Fernanda Montenegro acendendo. E é tão incrível, assim, tão assustador de incrível, que você vê de uma pessoa completamente desligada de tudo e de repente, sei lá, as sinapses ligando ali, sabe? E ela acendendo e olhando compenetrada, e aí você tem a repetição do momento do sorriso. E é muito interessante. Essa cena, eu acho que é isso que fez as pessoas se emocionarem tanto com esse filme. Ao longo do filme, várias outras coisas, mas essa cena é um soco no estômago muito forte. E a última coisa que acontece. Eu não curto muito esses dois finais. Eu acho que funciona meio mal. Eu acho que quebra o que a gente vinha sentindo com o filme até ali. Faz sentido, como eu já falei. Ser anticlimático faz sentido porque não tem como você ter um grande clímax com tudo que foi feito. É o ponto disso tudo. E como documento histórico e até como uma grande prova de que sim, é importante que a gente mantenha a Comissão da Verdade aberta. Apesar que eu acho que o Bolsonaro fechou e o Lula ainda não reabriu. Eu tenho a sensação de ver notícia disso. Porra, Lula, se fuder, hein? Mas enfim, é foda porque é o tipo de argumento tão bobo de falar que é um filme necessário, mas é uma ótima maneira de você entender e sentir na pele assistindo a necessidade de a gente aprender com a história e não deixar acontecer de novo. E a gente vê os processos históricos acontecendo e vê o quanto essas coisas têm que ser investigadas e punidas e tem que ter um fechamento pra isso, entende? Nós temos que ter um fechamento, porque a gente precisa fazer com que o país, e nesse sentido a gente pode até entender essa família como um certo retrato do país, não é um retrato perfeito, porque é uma família de classe média alta, tipo, nos anos 70 eram pessoas estudadas. Então eu penso, por exemplo, minha família era adolescente nos anos 70 e não tem ensino superior. Minha mãe completou o ensino médio adulta. Você entende? Então não é um retrato perfeito do que é a realidade de todo o Brasil e nem como é a realidade de todo mundo que sofreu na ditadura, para começo de conversa. Mas acaba sendo uma metáfora pro processo histórico que a gente passou pelo Brasil e um processo histórico que não teve um fechamento de verdade, né? Então a gente tem alguns reconhecimentos aqui e ali e algumas pessoas brigando para que esses reconhecimentos sejam mais fortes e que as punições existam, e a gente tá passando por coisa agora desse tipo e a gente não está punindo quem tem que ser punido para fechar essa etapa da nossa história
de vez e direito. Então acaba servindo como uma grande alegoria para esse processo histórico esquisito nosso e que não tem um clímax, não tem um fechamento, não tem um sinal de que, passamos de fase, agora estamos em outra fase. Então eu acho nesse sentido bastante interessante. Eu tenho meus problemas com o filme, eu não fiquei super emocionado, mas é também um daqueles filmes que quanto mais eu penso depois de assistir, melhor ele fica. Enquanto eu tava vendo, eu tava achando muito bom, ótimo filme. Eu não tava emocionado com ele, mas quanto mais eu penso sobre ele, mais ele fica interessante. Pra terminar, um pequeno comentário bobo sobre Oscar, porque Oscar é o tipo de coisa que quando a gente perder esse Oscar, a gente vai falar que o Oscar não importa. E ele não importa, veja bem. O Oscar não é um prêmio de qualidade, é um prêmio de dinheiro e popularidade e influência. Então, se eu estou aqui, não for indicado ou não ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, como tem gente cotando e com esperança de acontecer, não vai ser um sinal de que é um filme ruim ou não. Porque o Oscar não é um medidor de qualidade de nada. Historicamente, é muito claro isso. Isto posto, eu não acho que tem muita chance com o filme estrangeiro. Eu tenho certeza que deve ter outras produções mais fortes. E eu não acho esse forte o suficiente, inclusive. Eu acho que outros anos que o Brasil podia ter concorrido com alguma coisa, deveria ter ganhado e não ganhou. E esse filme, sabe, no hall de grandes produções brasileiras, o próprio Central do Brasil, do Walter Salles, é melhor. Mas eu queria muito a Fernanda Torres ganhando. Porque puta que pariu, é a alma do filme. Eu torço demais. Seria foda. Seria muito foda. Mas é isso. É um baita filme. Eu espero que vocês saiam de casa pra assistir. Eu espero fazer um compromisso que eu não vou cumprir aqui. Eu preciso falar mais de cinema nacional, né? Tanto filme bom. E eu não vou atrás. E aí eu vou falar o quê? De Venom 3? Melhor falar de Ainda Estou Aqui, né? É isso. Baita filme. Baita filme. Se você já assistiu o filme, se você concorda, discorda, o que você acha do podcast dessa vez, pode deixar os seus comentários aqui na área de comentários. E não esquecer que se você curte o nosso trabalho, o nosso financiamento coletivo, o link está na descrição deste vídeo. Também, obviamente, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Esse vídeo, por exemplo, é um que eu tenho certeza que não vai ter grande repercussão no meu canal, porque não é o tipo de conteúdo que eu faço normalmente. Então, qualquer like, comentário, engajamento ajuda bastante. Beleza? É isso, até a próxima, falou!